Voltei para casa no Natal. A estrada estava quase deserta, cortada por placas cobertas de névoa e um vento que parecia carregar o cheiro de gelo e abandono. A base havia liberado o pessoal mais cedo naquele ano, mas eu fiquei até o último turno. Era como se eu já soubesse que, por mais que adiantasse minha volta, ninguém estaria me esperando. Quando estacionei diante da casa da família, percebi de imediato que algo estava errado. Nenhuma luz acesa, nenhum som. Só o portão entreaberto, balançando com o vento. O tipo de silêncio que não vem da paz, mas da ausência. Abri a porta e senti o impacto do ar gelado no rosto. O aquecedor estava desligado, e o cheiro de poeira misturado a gás queimado me fez tossir. Sobre o balcão da cozinha, um bilhete preso com um ímã em formato de concha, o mesmo que eu havia trazido de uma missão no litoral anos atrás. Nele, a caligrafia apressada da minha irmã. Fomos fazer um cruzeiro. Cuide do vovô. Voltamos antes do ano novo. Feliz Natal. Li 3 vezes. Cruzeiro. Cuide do vovô. Feliz Natal. E o frio parecia aumentar a cada palavra. Fiquei parada por um instante, olhando para aquele papel como quem observa uma bomba prestes a explodir. Meus olhos percorreram o resto da cozinha, a pia cheia de louça seca, o relógio travado em 15:17, a árvore de Natal apagada, com os fios de luz emaranhados e um presente caído no chão. Vazio. O cheiro metálico do ar começou a me incomodar. O instinto militar entrou em ação antes da emoção. Fiz o que sempre faço quando sinto o perigo. Respirei fundo. Avaliei o ambiente. Calculei os sons. E foi então que ouvi um gemido baixo, vindo do corredor. A primeira reação foi racional. Avalie, identifique, haja. Caminhei devagar, cada passo afundando no piso frio. A porta do quarto dele estava entreaberta, uma faixa de luz fraca escapando por baixo. Empurrei com cuidado e senti o estalo da dobradiça. O quarto estava escuro, o abajur desligado, a cortina aberta deixando entrar o brilho pálido da lua sobre o lençol amarrotado. E ali, encolhido, estava meu avô. Por um instante, meu corpo inteiro parou. Ele tremia, o rosto pálido, a respiração tão fraca que parecia sumir no ar frio. O termômetro da parede marcava 8 graus. Havia uma manta jogada no chão e uma bandeja com uma xícara virada, o líquido seco já endurecido. A primeira coisa que fiz foi correr até o aquecedor, tentar religar. Nada. Fui até o armário de remédios, metade vazia. Peguei meu casaco, cobri ele inteiro, ajeitei a cabeça dele no travesseiro. Ele abriu os olhos devagar, e por um momento achei que não fosse me reconhecer. Depois, com um esforço que parecia vir do fundo da alma, ele sussurrou. Eles foram, não é? Não tive coragem de responder. Ele tentou mover a mão e encostou na minha. Estava gelada, ossuda, quase transparente. E então, entre um sopro e outro, ele disse: Eles não sabem de... Me ajude a me vingar. Foram as últimas palavras antes de desmaiar. Sentei ao lado da cama e fiquei ali, olhando o rosto dele, tentando entender o que significava aquele pedido. A palavra vingar não combinava com o homem que me ensinou a pescar, que fazia questão de plantar flores mesmo depois da morte da minha avó. Algo dentro de mim, porém, reconheceu aquele tom, o tom de quem descobriu algo grave demais para morrer em paz. Passei as horas seguintes agindo no automático. Preparei água quente, improvisei um sistema com panos e a chaleira elétrica. Medi o pulso dele com a precisão que aprendi em campo. O corpo dele estava tão frio que a pele parecia mármore. A casa, silenciosa, respirava abandono. Cada detalhe denunciava que ninguém havia cuidado dele por dias. Pratos sujos, lixo acumulado, a televisão desligada e sobre a mesinha de canto, o frasco de remédios vencidos. Quando finalmente consegui que ele dormisse, sentei na poltrona ao lado. As luzes da rua piscavam no vidro, e tudo o que eu conseguia pensar era: quantos dias ele ficou assim? Eu sabia que minha irmã e o marido vinham falando sobre a saúde dele como um peso, algo que custava caro. Ele havia vendido parte de uma fazenda meses antes, e desde então o clima familiar mudara. As conversas à mesa tornaram-se sussurros. As visitas, cada vez mais curtas. A frieza, mais constante. Agora, aquele bilhete de Natal parecia o símbolo perfeito do que eles tinham se tornado. Uma família de fachada, educada para os vizinhos, cruel na intimidade. Enquanto o relógio marcava 00:30, percebi que o barulho do vento tinha diminuído. A casa parecia mais silenciosa ainda.
O tipo de silêncio que antecede algo irreversível. Peguei o bilhete de novo e o dobrei devagar. O papel tremia entre meus dedos. Coloquei dentro do bolso do uniforme e decidi que não ia ligar para ninguém. Não ainda. Primeiro eu precisava entender o que ele quis dizer. Eles não sabem de... o quê? O que estavam tentando esconder? Na base, eu aprendi que há verdades que se revelam em silêncio, que o inimigo fala mais quando acredita que você não está ouvindo, e que toda guerra começa com uma omissão. Aquele Natal seria o início da minha. Fechei as cortinas, sentei novamente ao lado da cama e prometi em voz baixa: eu vou cuidar de você, vô, e vou descobrir o que eles fizeram. Enquanto o relógio voltava a funcionar, sozinho, marcando 0001, percebi o quanto a casa estava viva de segredos, e pela primeira vez em meses, senti a mesma adrenalina que sentia em missão. Mas dessa vez, a operação não era contra inimigos invisíveis, era contra a minha própria família, e eu já sabia, quando eles voltassem do cruzeiro, nada mais seria como antes. O amanhecer chegou devagar, como se também tivesse medo de entrar naquela casa. A luz do sol atravessava as frestas das cortinas e se espalhava pelo chão de madeira, revelando o que a noite havia escondido: as marcas de descuido, o pó acumulado nas molduras, o abandono que agora tinha cheiro. O frio ainda dominava os cômodos, mas o corpo do meu avô já parecia reagir ao calor improvisado da chaleira que mantive ligada a noite inteira. Eu não dormi um minuto sequer. Fiquei ali, sentada na poltrona, observando a respiração dele e ouvindo o som da minha própria mente tentando processar o que tinha visto. As palavras que ele disse antes de desmaiar se repetiam na minha cabeça como um eco impossível de silenciar. Eles não sabem de... Me ajude a me vingar. Vingar-se de quem? Dos próprios filhos? Da família? Ou de alguém de fora? Nada fazia sentido, mas eu sabia que não era um delírio. Aquilo tinha peso, intenção. Era uma mensagem deixada entre a vida e a morte, e eu aprendi a reconhecer o tom de quem fala consciente da própria última chance. Levantei e fui até a cozinha. A chaleira apitava, e o vapor subia lento, dançando na luz da manhã. Enchi uma caneca, peguei o que restava de aveia no armário e preparei algo que ele pudesse engolir quando acordasse. A cada passo, o ranger do piso me lembrava que aquela casa havia sido cheia de vida um dia, cheia de risadas, cheiros de comida, sons de rádio. Agora era só um corpo morto com paredes, e de alguma forma eu tinha voltado ali para presenciar o que sobrou. Enquanto mexia a aveia, notei algo estranho no chão perto da porta dos fundos. Um rastro escuro, como se algo tivesse sido derramado e mal limpo. Ajoelhei e toquei com a ponta dos dedos. Era grudento, seco, e tinha o mesmo tom amarronzado do sangue oxidado. O cheiro confirmou. Subi o olhar e percebi que o rastro vinha do corredor do quarto dele e terminava ali, na cozinha. Peguei um pano, limpei, mas não sem antes registrar o detalhe na memória. Tudo aquilo começou a se encaixar de forma sinistra. O abandono, o frio, os remédios escondidos, o sangue. A cena inteira gritava descuido proposital, como quem não mata com um tiro, mas com o tempo. E eu já havia visto isso antes, em guerra, em zonas onde o inimigo espera que o frio e o medo façam o trabalho sujo. Só que agora, a guerra era dentro da minha própria casa. Quando voltei ao quarto, ele estava acordado, os olhos abertos, fixos no teto, a respiração um pouco mais firme. Vô, falei baixo, me aproximando. Ele virou o rosto devagar. Achei que era sonho, murmurou. Pensei que tinha morrido. Não ainda, respondi. O senhor está seguro agora. Ele sorriu, ou tentou. Seguro? Aqui? Tossiu. Eles foram embora, não é? Assenti. Foram. Disseram que era Natal, que mereciam descanso. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Descanso, repetiu como se testasse a palavra. Eles descansaram, e eu fiquei aqui, esquecido. Por alguns segundos, pensei que ele fosse chorar, mas ele apenas virou o rosto para a janela e ficou olhando a neve cair lá fora. A pele do rosto parecia de cera, fina demais, marcada por um cansaço que não era só físico. Era um tipo de exaustão que vem de quem já entendeu tudo sobre as pessoas, e mesmo assim, não consegue aceitar. Eles desligaram o aquecedor, disse, quase num sussurro. Eu ouvi quando ele girou o botão. Achei que iam voltar logo. Não voltaram. Quem desligou, vô? Seu tio. Disse que o gás estava caro, que eu não precisava tanto calor.
A voz falhou. Eu segurei a mão dele, sentindo o tremor involuntário que percorria os ossos. Eu tentei levantar, procurar ajuda. Caí ali, apontou para o canto. Fiquei 2 dias, talvez 3. Depois não lembro mais. Aquilo me atingiu mais do que qualquer cena que eu tenha visto em serviço. Eu já tinha visto soldados morrendo, crianças fugindo de bombardeio, mulheres carregando feridos nas costas. Mas ver meu avô, o homem que me ensinou a atirar e a costurar o próprio uniforme, contar aquilo com uma serenidade tão devastadora me destruiu por dentro. Eu ouvi vozes. Ele continuou sem que eu perguntasse. Eles falavam no corredor. Achavam que eu estava dormindo. Ela vai chegar e a gente deixa com ela. Ela gosta dessas coisas de cuidar. Que fique por conta dela. Eles planejaram, menina. Não foi acaso. Eles sabiam que eu ia morrer. As mãos dele apertaram as minhas com força surpreendente. Eles não sabem de tudo. Ainda não. Ele me olhou nos olhos. E aquele olhar tinha mais lucidez do que dor. Acharam que podiam me apagar. Mas eu deixei rastros. E quero que você os siga. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Que rastros, vô? Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O cofre, o armário azul, no fundo do depósito. Tossiu, e eu o segurei pelos ombros. A chave está... Ele tentou falar, mas tossiu de novo, com força, até que gotas de sangue mancharam o lençol. Está... com você. Comigo? Ele desmaiou antes que eu pudesse entender. Passei o resto do dia ao lado dele, trocando compressas, medindo a febre, mantendo o corpo aquecido. Liguei para um médico amigo da família, mas usei o nome dele para não chamar atenção. Não confiei em hospital. Não ainda. Eu precisava manter o círculo fechado. Enquanto esperava o médico chegar, comecei a vasculhar a casa. Quarto, sala, cozinha, tudo denunciava pressa. As gavetas estavam reviradas, documentos espalhados, envelopes vazios. Parecia que alguém havia procurado algo e não encontrado. No escritório, encontrei uma foto antiga minha com ele, ambos uniformizados. Ele com o cap da reserva, eu recém-formada. Atrás, havia uma dedicatória escrita à caneta. A coragem corre no sangue, mesmo quando o resto da família não entende. Aquilo me fez entender que nada era coincidência. Ele sabia quem eu era, o que eu podia fazer. Não me chamaria para cuidar dele por acaso. Quando o médico chegou, já era noite. Um homem de meia idade, discreto, conhecido por tratar idosos sem muitas perguntas. Examinou meu avô, aplicou medicação, ajustou o soro e me olhou com gravidade. Ele está muito fraco. Se tivesse passado mais um dia, talvez não resistisse. Eu sei, respondi, mas agora ele vai viver. O médico assentiu, mas antes de sair, deixou uma observação. O corpo dele mostra sinais de hipotermia prolongada e desidratação. Isso não é descuido recente. Alguém o deixou assim há dias. Assenti sem responder. Ele não precisava saber o resto. Eu já tinha certeza. Passei as horas seguintes observando meu avô dormir. De tempos em tempos, ele murmurava algo incompreensível. Nomes, datas, fragmentos. Anotei tudo em um caderno. Às 2 da manhã, ele disse algo que me fez gelar o sangue. Eles acham que roubaram, mas não sabem que já é dela. Dela. Eu. Levantei, fui até o depósito e procurei o tal armário azul. Estava trancado com um cadeado antigo, enferrujado. Tentei lembrar de chaves que ele pudesse ter me dado em algum momento, mas nada veio à mente. Então, abri minha mochila, peguei a faca de serviço e forcei o cadeado até que ele cedeu. Dentro, só caixas de ferramentas e um casaco militar antigo, do tempo em que ele serviu. No bolso interno, uma pequena chave dourada, com fita vermelha. Prendi na corrente do meu pescoço. Voltei ao quarto e sentei novamente. Ele ainda dormia. Toquei a testa dele e sussurrei, quase sem perceber que estava falando. Eu encontrei, vô. Agora descanse. Lá fora, o vento havia cessado completamente. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo tic-tac insistente do relógio que voltara a funcionar desde a noite anterior. Olhei em volta, e por um instante tive a sensação de que a casa estava me observando de volta, como se cada parede soubesse o que estava prestes a acontecer. Peguei meu caderno e escrevi a primeira frase do que se tornaria o registro daquela guerra doméstica. Eles o deixaram para morrer. Agora vão aprender o que é sobreviver sob comando de quem não esquece. Apaguei as luzes, encostei a porta e sentei na escuridão, ouvindo o som da respiração dele se misturar ao bater lento do meu coração. Eu não sabia exatamente o que vinha a seguir, mas sabia o suficiente. Não era um pedido de vingança, era uma missão, e eu nunca deixei uma missão inacabada.
Os dias seguintes se arrastaram entre o som do relógio e o cheiro constante de remédio vencido. O frio já não cortava tanto quanto antes, mas ainda estava presente, um lembrete constante do que fizeram. Eu mantive o aquecedor portátil ligado, preparei sopas, limpei cada canto da casa, mas o ar parecia continuar pesado, saturado de algo invisível. Havia algo ali que não era só abandono, era intenção, e eu aprendi, ainda no quartel, a diferença entre descuido e estratégia. Um erro acidental deixa rastros difusos, um plano deixa padrões, e eu comecei a ver padrões em tudo. Na primeira manhã em que o corpo do meu avô parecia mais estável, aproveitei o breve cochilo dele para começar a analisar a casa como uma cena de crime. Peguei uma prancheta, anotei horários, locais, temperaturas, marcas. Cada pequeno detalhe se tornava uma peça. As tomadas queimadas, o termostato desligado, as roupas dele escondidas no sótão, o relógio travado exatamente às 15h17. Aquilo não era acaso. Era cronologia. Enquanto movia um móvel do canto, encontrei uma folha amarelada presa entre o rodapé e a parede. Parecia arrancada de um bloco de anotações. Havia algo escrito em caligrafia trêmula. Eles perguntaram do cofre. Fingi que não lembrava. Eles acham que o testamento sumiu. Melhor assim. Minha pele arrepiou. Não era a letra da minha irmã, nem de ninguém da casa. Era dele. O bilhete datava de outubro, 2 meses antes do Natal. Voltei ao quarto e sentei ao lado da cama. Ele ainda dormia, a respiração irregular, mas o rosto mais corado. Pensei em acordá-lo para perguntar, mas algo me dizia que ainda não era a hora. Há verdades que matam antes de curar, e eu precisava que ele vivesse para contar. Fui até o escritório e abri a gaveta onde ele guardava documentos antigos. As pastas estavam vazias, mas o fundo da gaveta estava solto. Forçando com a ponta dos dedos, retirei um envelope grosso, carimbado com o nome de um banco que eu conhecia bem. Dentro, extratos, recibos de doações, comprovantes de transferências, todas recentes, todas em valores altos, todas destinadas à conta do meu tio. A mais recente, feita uma semana antes do suposto cruzeiro, somava 40 mil reais. O estômago revirou. O velho sempre foi generoso, mas nunca irresponsável. Ele sabia o valor de cada centavo. Guardava notas fiscais até do pão da padaria. Se havia feito aquelas transferências, ou foi coagido ou enganado. Peguei o telefone fixo da sala, disquei o número da agência e pedi para falar com o gerente. Usei um nome falso, uma das velhas estratégias que aprendi para não levantar suspeitas. Perguntei, como quem confirma uma doação, se o senhor da família ainda mantinha a conta ativa. A resposta foi rápida. A conta foi encerrada há 2 semanas, senhora. Todos os valores foram transferidos para outro correntista. Desliguei antes que ele perguntasse mais. A raiva veio como um soco. Eles o esvaziaram. O deixaram ali, frio e sem nada, esperando que o tempo fizesse o resto. Sentei no sofá, encostei a cabeça e fechei os olhos. Respirei fundo. Eu sabia que não podia reagir com impulso. O erro de quem busca vingança é agir com pressa. O acerto de quem cumpre uma missão é esperar a hora certa. À tarde, ele acordou. Está mais quente, disse com voz baixa. Até parece outra casa. Sorri. É o senhor que está voltando à vida. Ele riu, mas o som saiu fraco. Não sei se quero voltar. Quer sim, falei. O senhor ainda não me contou tudo. Ele me olhou como quem avalia uma soldada antes de uma missão. Eu confio em você. Por isso te deixei a chave. Mas tem coisas que precisam ser vistas, não ditas. Está tudo lá dentro. Apontou para o nada, como se ainda estivesse em sonho. Eles acham que conseguiram tudo, mas não sabem o que está escondido. Eu quis perguntar o quê, mas ele fechou os olhos e dormiu de novo. No dia seguinte, recebi uma ligação do número da minha irmã. Olhei o visor, deixei tocar. Depois outra e outra. Na 4ª tentativa, atendi. Alô? Finalmente! Ela exclamou com voz de falsa leveza. E aí, como está o vovô? Vivo! Respondi seca. Diferente do que vocês esperavam. Houve silêncio. Depois uma risada breve. Que absurdo. A gente sabia que você ia cuidar bem. Por isso deixamos ele com você. No Natal. Sozinho. Com o aquecedor desligado. Não começa, por favor. A gente precisava descansar. Ele entende. Ele quase morreu. Exagero seu. Você sempre dramatiza tudo. A ligação caiu. Eu fiquei ali, olhando para o nada, o telefone ainda no ouvido. A frieza dela não me surpreendeu. O tom de deboche, sim. Aquilo era a confirmação que eu precisava. Não havia remorso.
Nem arrependimento, só desdém. Voltei para o quarto. O velho dormia de novo. Peguei o caderno onde eu vinha anotando tudo e escrevi o que ouvi, palavra por palavra. A cada linha, a história ganhava corpo. Não era apenas negligência, era uma tentativa de apagamento. E em algum ponto, havia algo valioso demais para que eles permitissem que ele continuasse vivo. À noite, enquanto lavava a louça, notei algo brilhando sob o balcão. Uma pequena câmera de segurança, instalada de modo amador, virada para a cozinha. Peguei uma cadeira, subi e examinei. O LED piscava em vermelho, ligada. Retirei e levei até o computador dele, que ainda estava na escrivaninha. Conectei o cartão e abri as gravações. As datas iam até a semana anterior ao Natal. Na penúltima, ele aparecia caminhando com dificuldade até o balcão, segurando o telefone. O áudio era fraco, mas a imagem mostrava claramente minha irmã e meu tio atrás dele. Eles falavam, ele gesticulava, até que em determinado momento o tio desligou o aquecedor e apontou para o teto, como se desse uma ordem. O velho sentou, cansado. A imagem cortou. Voltei para o arquivo seguinte. Ele aparecia caído no chão, a manta jogada no canto. O relógio mostrava o mesmo horário do travamento, 15h17. Eles o deixaram ali e saíram. Fechei o notebook devagar. O coração batia forte, mas a mente estava fria. Era o primeiro sinal claro. Aquilo não foi acidente. Foi abandono premeditado, talvez até encenado para que o corpo fosse encontrado já sem vida. E com sorte, sem tempo para perguntas. Apaguei as luzes e fiquei na sala, observando o reflexo da minha própria sombra no vidro da janela. Vi o rosto de uma mulher que não chorava mais, não por falta de dor, mas por excesso de clareza. Ali, decidi que não adiantava confrontar. Eu precisava montar um dossiê, passo a passo, documento a documento, gravação a gravação. Durante a madrugada, enquanto o vento voltava a soprar, desci até o porão e comecei a reunir tudo. O bilhete, o extrato bancário, as gravações, a folha de anotações, os horários. Organizei por data e por tipo. Fiz o que sempre fiz em operações: construir um mapa da verdade. Quando terminei, percebi que já era quase amanhecer. Voltei ao quarto. O avô respirava com mais calma. O som do ar entrando e saindo dos pulmões dele era quase reconfortante. Sentei ao lado da cama, peguei o caderno e escrevi. Primeiro ato concluído. Eles o deixaram para morrer. Agora eu sei por quê. Falta entender o que eles queriam tirar dele. E de mim. O relógio marcou 6h. O primeiro raio de luz atravessou a cortina e iluminou a pequena chave dourada pendurada no meu pescoço. Toquei nela e senti o peso frio do metal contra a pele. Era mais que um objeto. Era uma promessa. Prometi a mim mesma que não descansaria até entender o que havia dentro do cofre. E o que ele quis dizer com eles não sabem de tudo. A vingança, percebi, não seria gritar ou expor. Seria algo maior, meticuloso, calculado. A missão havia começado. E dessa vez, a base de operações era o lar que eles tentaram transformar em túmulo. A chave dourada pendurada no meu pescoço se tornou uma extensão do meu corpo. Eu a sentia até quando dormia, fria contra a pele, lembrando-me de que ainda havia um enigma entre nós. Nas manhãs silenciosas, quando o sol entrava tímido pela janela, eu a segurava por instinto, como se ela tivesse um pulso próprio, uma respiração. O avô, ainda frágil, se recuperava aos poucos, mas havia algo nele que mudara, o olhar. Não era mais o mesmo olhar manso, distraído, de quem aceita o destino. Era o olhar de alguém que carregava uma verdade guardada por tempo demais. Quando finalmente começou a falar de forma mais coerente, não perguntei nada, apenas deixei que as palavras saíssem. Aprendi que o silêncio certo vale mais que 1000 perguntas. Ele me contou que meses antes havia percebido uma movimentação estranha entre os filhos. Visitas mais frequentes, conversas que paravam quando ele entrava no cômodo, documentos sumindo e uma insistência repentina para que ele se organizasse financeiramente. A princípio, achou que era preocupação genuína, mas depois começou a perceber que o carinho tinha prazo, que cada gesto vinha acompanhado de um lembrete sobre idade, cansaço, dependência. Quando começam a repetir que você precisa descansar, é porque já escolheram o que vão fazer com o que é seu.
disse ele com um meio sorriso amargo. Eu o ouvia enquanto trocava o soro, anotando mentalmente cada detalhe. A cada palavra, a imagem dos meus tios e da minha irmã ia se desintegrando. Aquela fachada de família tradicional, moralista e bem vista pela vizinhança era só verniz. Por trás, havia cálculo. Meu avô contou que tentou reagir discretamente, transferindo pequenas quantias para uma conta em nome dele e escondendo alguns papéis importantes. Entre esses papéis, havia algo que ele chamava de a verdadeira herança, um documento que reescrevia completamente o destino do patrimônio da família. Eles acham que destruíram o testamento, mas não sabem que existe outro, o que vale. Quando ele disse isso, olhou para a chave em meu pescoço e completou. Está lá dentro. Esperei que dormisse antes de descer novamente ao depósito. Era madrugada, e o chão frio me lembrava os corredores de concreto das bases onde servi. O silêncio era denso, pesado, cortado apenas pelo ruído do vento batendo nas janelas. Liguei a lanterna do celular e caminhei até o fundo, onde o armário azul permanecia como uma sentinela solitária. Usei a chave. O clique metálico soou mais alto do que eu esperava. Dentro, havia apenas uma pasta envolta em um pano grosso. Quando a abri, vi folhas amareladas, carimbadas e assinadas. O testamento, datado de quase 2 anos antes. A caligrafia era dele, firme, e o conteúdo me fez ficar imóvel por longos minutos. Meu nome estava ali, não como herdeira principal, mas como depositária de confiança, responsável por manter e administrar uma série de bens que ele havia retirado dos registros da família. Uma conta conjunta, um terreno não declarado, investimentos em títulos e, o mais curioso, uma propriedade rural no interior do estado, registrada em nome de uma empresa extinta décadas atrás. Na última página, uma anotação à mão. Se algo me acontecer, procure a escritura no fundo falso do cofre menor. Eles não devem encontrar antes de você. O papel tremia nas minhas mãos. Fechei os olhos e respirei fundo. A mente militar voltou a funcionar. Aquilo explicava tudo. As pressões, as visitas, o abandono. Eles queriam aquele documento, o testamento verdadeiro, o que garantia que nada seria deles. O plano era simples e covarde: deixá-lo morrer e abrir o inventário acreditando que haviam apagado toda a prova contrária. Mas ele os superou, confiou em mim, e agora cabia a mim cumprir o resto. Passei as horas seguintes estudando cada detalhe. Havia códigos, siglas e instruções que pareciam simples, mas que, em conjunto, formavam um mapa. Percebi que parte do texto referia-se a datas que coincidiam com feriados, dias em que os bancos estariam fechados. Era típico dele. Gostava de esconder segredos à vista, usando o cotidiano como cortina. Quando terminei de analisar, dobrei tudo cuidadosamente, guardei na pasta e levei comigo para o quarto. Ele dormia profundamente, o corpo coberto com 2 mantas e o rosto tranquilo pela primeira vez em semanas. Sentei ao lado e fiquei observando. Eu o via como um veterano que resistiu até o limite, e agora era minha vez de continuar o combate. Na manhã seguinte, ele acordou lúcido, mais desperto. Preparei café e levei até ele. Sentamos lado a lado, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou. Achou o que eu deixei? Assenti. Ele sorriu fraco. Então agora você entende. Perguntei por que havia escondido tudo. Ele respirou fundo e respondeu. Porque já sabia que fariam o que fizeram. Eles não me queriam vivo. Queriam o que eu construí. Mas o erro deles foi subestimar o que corre nas nossas veias. A mesma disciplina, a mesma teimosia. Você aprendeu a esperar, a observar. Por isso te escolhi. As palavras dele me acertaram como um comando. Eu não chorei. Soldados não choram durante a missão. Guardam o peso para depois. Apenas segurei a mão dele e disse que nada do que foi feito ficaria impune. Ele fechou os olhos e murmurou. Não quero que se vingue. Quero que corrija. Eles precisam aprender o que é ser deixado no frio. Aquela frase me perseguiu durante dias. Corrigir, não vingar. Havia uma diferença sutil, mas crucial. A vingança vem da raiva. A correção vem da justiça. Ele queria justiça. E justiça, às vezes, exige a frieza de quem sabe atirar sem tremer. Eu sabia exatamente como fazer. Nos dias seguintes, comecei a preparar a operação de verdade. Troquei as senhas dos e-mails dele, fiz cópias autenticadas dos documentos, digitalizei tudo
e enviei para um servidor seguro que eu usava desde a época em que atuava em missões internacionais. Depois, entrei em contato com um advogado que havia servido comigo e devia alguns favores. Não expliquei tudo, apenas pedi que verificasse se o testamento anterior, o falso, havia sido registrado em cartório. A resposta veio em poucas horas. Sim, um testamento novo havia sido registrado há 3 meses, assinado sob pressão, anulando o anterior. Eles haviam falsificado assinaturas e criado um documento que os beneficiava integralmente. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Eles tentaram se antecipar à morte que planejavam. Assinaram o que achavam ser o final feliz deles. E deixaram rastros suficientes para que eu pudesse destruí-los sem levantar a voz. Naquela noite, sentei à mesa com meu avô e contei tudo. Ele ouviu calado, o olhar fixo na xícara. Quando terminei, ele apenas disse: "Você sabe o que fazer." Eu sabia. O plano não seria rápido. Seria meticuloso, limpo, legal e principalmente público. Eu os faria confessar com as próprias bocas. Mas antes, precisava protegê-lo. Na manhã seguinte, enquanto ele dormia, preparei uma mala pequena, com roupas e documentos essenciais. Liguei para uma amiga enfermeira e pedi ajuda para transferi-lo discretamente para uma clínica de repouso particular fora da cidade, em nome de um paciente fictício. Paguei adiantado com parte do dinheiro que encontrei escondido em uma gaveta do escritório. Notas antigas, cuidadosamente guardadas em envelopes. Às 9 da manhã, um carro preto parou na porta. Carregamos o corpo frágil dele com cuidado, e quando me despedi, ele me segurou pelo pulso e disse: "Não volte atrás." Eu prometi. Voltei sozinha para a casa. O silêncio agora era diferente. Já não era o silêncio do abandono, mas o silêncio que antecede a tempestade. Sentei no sofá, abri o testamento mais uma vez e observei a última frase escrita à mão por ele. Eles pensam que o frio mata, mas o frio ensina. Dobrei o papel, guardei e me levantei. A chave dourada balançou sobre meu peito. Lá fora, o vento voltou a soprar com força, batendo nas janelas, como se a própria casa aprovasse o que estava prestes a acontecer. Não havia mais dúvida, nem medo, só uma certeza. Quando eles voltassem do cruzeiro, encontrariam um lar diferente. Não o que abandonaram, mas o que ressuscitei. E dessa vez, seria eu quem decidiria quem entra e quem fica do lado de fora. Os dias que se seguiram foram de um silêncio metódico, quase tático. A ausência do meu avô na casa parecia abrir espaço para um tipo de energia nova, contida, pronta para agir. Eu acordava cedo, fazia café, limpava cada cômodo com atenção quase cirúrgica, e durante as longas horas do dia, estudava os documentos que ele deixara como quem analisa o mapa de um campo minado. Tudo que antes era lembrança familiar, agora se tornara evidência. Eu havia deixado de ser neta, estava me tornando operadora. A cada pasta aberta, a cada papel revirado, uma peça se encaixava e revelava a amplitude do que haviam feito. Descobri que, além das transferências bancárias e da falsificação do testamento, meu tio havia usado a assinatura do avô em um contrato de venda de parte das terras da família, um terreno que, por coincidência, era o mesmo mencionado na escritura oculta. Eles já tinham vendido o que não lhes pertencia, confiando que ninguém contestaria depois da morte dele. Passei dias cruzando datas e assinaturas, checando a autenticidade de carimbos, rastreando digitalmente os registros públicos. Em todas as linhas, havia um mesmo padrão: pressa, erros discretos, assinaturas tremidas demais para um homem que nunca teve Parkinson. Era nítido que o testamento falso e a venda das propriedades haviam sido forjados em conjunto, como parte de um plano de herança antecipada. Não era apenas ganância, era cálculo frio, como quem desenha uma emboscada. E eu sabia reconhecer uma emboscada quando via uma. Enquanto trabalhava, recebia atualizações da clínica. O avô estava reagindo bem, ganhando peso, voltando a falar com clareza. As enfermeiras diziam que ele pedia para que me avisassem que estava aguardando o próximo movimento do jogo. Aquilo me fez sorrir pela primeira vez em muito tempo. Ele entendia que não era só sobre dinheiro. Era sobre reescrever a verdade que haviam tentado enterrar. Uma tarde, decidi revisitar o depósito da casa, aquele mesmo onde encontrei a chave e o testamento. Queria ver se havia algo que eu deixara passar. As paredes cheiravam a mofo e ferrugem, e o chão ainda tinha marcas de poeira que eu mesma havia feito dias antes. Revirei tudo de novo, mas dessa vez encontrei algo diferente. Um pequeno caderno encapado com couro,
escondido dentro de uma caixa de ferramentas. Abri e vi anotações antigas, datas, nomes de funcionários, números de contas. Era um diário contábil, escrito à mão pelo avô. No fim da última página, uma anotação em letra trêmula. Caso algo aconteça, procure o sargento Mendes. Ele saberá o que fazer. O nome me soou familiar. Eu o conhecia. Mendes havia servido com meu avô nos anos 70 e, décadas depois, trabalhou comigo brevemente quando eu ainda estava ativa. Ele havia se aposentado em uma cidade vizinha, conhecida pela discrição. Peguei o telefone, procurei o contato antigo e disquei. Quando ele atendeu, sua voz envelhecida ainda mantinha a rigidez de quem nunca esqueceu o serviço. Capitã, reconheceu de imediato. Preciso conversar. É sobre o Sr. Carvalho. Silêncio. Depois um suspiro. Então chegou a hora. Marcamos um encontro para o dia seguinte, num café de beira de estrada. Fui até lá com o caderno na bolsa e a mente carregada de perguntas. Ele chegou pontual, de jaqueta de couro e olhar atento. Sentou-se e pediu um café preto sem açúcar, do jeito que sempre fez. Ele me disse que um dia você viria, começou. Falou que quando isso acontecesse, era sinal de que a família tinha cruzado uma linha. Entreguei o caderno. Ele folheou devagar, reconhecendo a caligrafia. Esse homem era mais esperto do que todos juntos. Há anos me pediu para preparar um dossiê sobre as propriedades que não apareciam em registro público. Disse que a neta dele entenderia o que fazer. Acho que era você. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade se solidificar dentro de mim. O que há nesses registros? Tudo. O nome verdadeiro do comprador das terras, os contratos de fachada, as datas em que falsificaram assinaturas. E uma coisa que ninguém sabe, parte do dinheiro foi enviada para uma conta em nome da sua irmã, aberta num paraíso fiscal. Ele sabia que ela estava envolvida. A revelação me atravessou como uma rajada. Por mais que eu já tivesse suspeitado, ouvir de alguém externo confirmava tudo. A traição era completa. Ele quis que eu guardasse isso até o dia em que você viesse, continuou Mendes. Disse que quando o inimigo estiver dentro de casa, a melhor arma é a exposição, não bala. Verdade. Agradeci. Peguei a pasta que ele trouxe e dirigi de volta para casa em silêncio. No caminho, comecei a desenhar o esqueleto do plano. Eu tinha as provas, os registros, o testamento verdadeiro e o apoio de um veterano que sabia muito bem como agir sem deixar rastros. Faltava apenas o momento certo e a volta deles. Naquela noite, revisei os documentos de Mendes. Eram cópias digitalizadas de contratos, fotos de registros, prints de e-mails e até um áudio gravado de uma conversa entre meu tio e um corretor. A voz dele era inconfundível. Ele vai morrer logo. Já tá velho demais. A gente só precisa garantir que o cartório não demore. Fiquei ouvindo aquela frase em looping até o som se tornar ruído. Não chorei. Apenas fechei os olhos e deixei o corpo absorver o impacto. Era o tipo de prova que ninguém poderia negar. Nos dias seguintes, entre uma visita à clínica e outra, comecei a orquestrar a parte prática do plano. Entrei em contato com um advogado militar, pedi para abrir um processo sigiloso de preservação de bens, usando o testamento verdadeiro como base. Pedi que fosse feito em segredo, sob a justificativa de prevenção a fraudes, uma ferramenta legal que eles nem imaginavam existir. Com isso, garanti que todas as propriedades e contas fossem bloqueadas temporariamente, até nova ordem judicial. Em termos simples, o império que eles acreditavam possuir foi congelado sem que soubessem. Paralelamente, reativei contatos antigos em unidades de inteligência civil. Pedi a um analista que rastreasse a movimentação digital do meu tio e da minha irmã nas últimas semanas. Os relatórios chegaram rápidos. Cartões usados em hotéis de luxo, passagens compradas para o cruzeiro, reservas em nome de terceiros. O dinheiro que roubaram estava sendo gasto em tempo real. Não resisti ao sarcasmo. Eles estavam se celebrando antes da queda. Enquanto isso, meu avô de longe parecia cada vez mais sereno. Nas ligações, ele dizia frases curtas, enigmáticas, como quem acompanha uma operação à distância. Não tenha pressa. Mantenha o disfarce. O inimigo se denuncia quando pensa que venceu. Eu seguia cada uma dessas instruções com disciplina. A cada dia, sentia mais nítido o eco da minha formação militar voltando à tona. Era como estar de volta ao campo, só que agora o terreno era doméstico. O inimigo tinha meu sangue, e a munição era feita de documentos e silêncio. Certa noite,
Enquanto revisava pela 10ª vez o dossiê, percebi algo curioso. Todas as datas de assinatura falsa coincidiam com dias em que minha irmã alegava estar viajando. Ou seja, alguém falsificou em nome dela, ou ela mentiu sobre as viagens. Ambos os cenários eram úteis. Fiz anotações, preparei cópias e guardei tudo em uma pasta vermelha, a mesma que usei em missões para classificar provas sensíveis. Dei a ela o nome de código Operação Frio, em homenagem ao que começaram com o avô. No final daquela semana, recebi uma notificação do cartório confirmando a suspensão dos registros e a abertura do processo. O golpe estava em andamento. Só que dessa vez, o alvo era quem o iniciou. Eu apenas sentei, respirei e deixei a sensação de controle me atravessar. Era uma paz tensa, estratégica, a sensação de quem sabe que o inimigo já está cercado, mesmo sem perceber. Naquela noite, dormi pela primeira vez sem o peso da culpa. Sonhei com o som do mar, talvez um reflexo do cruzeiro que eles ainda estavam curtindo, alheios à tempestade que os esperava em terra. Acordei antes do amanhecer, caminhei até a janela e olhei o céu escurecido por nuvens densas. O vento começou a soprar forte, levantando as folhas do jardim e batendo nas persianas. E pela primeira vez em semanas, deixei escapar um sorriso discreto. O tempo estava virando. E com ele, tudo. Quando me sentei para escrever no caderno, anotei apenas uma frase. O frio deles acabou. Agora é minha vez de deixá-los sentir o inverno. O dia em que eles voltaram foi o mesmo em que o vento cessou completamente. Nenhuma folha se movia lá fora. Nenhuma sombra se projetava nas paredes. Era como se a casa inteira esperasse o impacto. Eu já sabia o horário exato do desembarque do cruzeiro. Havia acompanhado discretamente cada passo, cada story, cada foto de taças erguidas e risadas plastificadas. Eles voltavam bronzeados, orgulhosos, descansados e prestes a descobrir que o mundo deles não existia mais. Eu não sentia ansiedade, apenas um tipo de concentração fria, aquela que antecede uma operação. Preparei o ambiente sem teatralidade. Casa limpa, cortinas abertas, o relógio marcando o tempo real, nada de encenações. Queria que o primeiro choque viesse da normalidade. Quando o carro estacionou na frente, ouvi as vozes antes mesmo de ver os rostos. Risadas, o som de malas arrastando, um comentário alto sobre como, finalmente em casa, tudo voltaria ao normal. A chave girou na fechadura com a familiaridade arrogante de quem acredita ter direito sobre tudo. Eu estava sentada no sofá, uma xícara de café nas mãos. O primeiro a entrar foi meu tio, depois minha irmã e, por último, a esposa dele, equilibrando sacolas de duty free. Quando me viram, houve um pequeno atraso na respiração, aquele meio segundo em que o cérebro tenta reorganizar a narrativa. Eu não deveria estar ali. Ou melhor, não daquele jeito. Você? Minha irmã disse, forçando um sorriso. Achei que tinha voltado para a base. Não voltei. Tive que cuidar de uma emergência. Bebi um gole de café, calma. Ah, o vovô. Claro, ela respondeu, desviando o olhar. Como ele está? Vivo. Deixei a palavra cair pesada entre nós. O silêncio seguinte foi quase palpável. O rosto do meu tio endureceu, e ele fingiu rir. Que ótimo. Imaginamos que ele... Enfim, que estivesse descansando. Descansou, respondi, sem tirar os olhos dele. Agora está em um lugar seguro. Seguro? Perguntou, tentando manter o tom leve. O que você quer dizer com isso? Que não precisa mais se preocupar com frio, fome ou abandono. Eles se entreolharam, desconfortáveis, trocando olhares rápidos como quem busca uma saída. A casa, que antes lhes pertencia em arrogância, parecia observá-los de volta. O eco das vozes batia nas paredes como uma acusação. Minha irmã tentou quebrar o clima. Olha, foi um mal-entendido. A gente deixou um bilhete, você viu. Precisávamos de descanso. O médico disse que ele estava estável. Estável? Perguntei com a voz baixa, mas firme. Ele quase morreu. Não fala assim, você dramatiza tudo. Foi isso que você disse no telefone também, que eu dramatizo. Engraçado como essa palavra combina tão bem com quem encena preocupação. Ela cruzou os braços, encostando-se ao balcão da cozinha. O tio caminhou até a sala, observando o ambiente. Notou que algumas coisas estavam diferentes. Os papéis em ordem, as pastas ausentes, a ausência do laptop antigo. Onde estão os documentos do papai? Perguntou, tentando soar casual. Guardados, respondi. Onde? Num lugar onde vocês não podem mexer.
A risada dele foi breve, tensa. Você não pode esconder papéis de herança, garota. Isso é crime. O que é crime? Interrompi. É falsificar a assinatura de idoso para se apropriar de bens. E vocês fizeram isso. O choque foi visível. Um segundo de silêncio absoluto. Depois uma tentativa desesperada de controle. Isso é absurdo, disse minha irmã. Você está confundindo as coisas. Tenho gravações, transferências, o testamento verdadeiro, o áudio de vocês falando sobre ele morrer logo. Quer que eu continue? Ela empalideceu. O tio deu um passo à frente, mas eu me levantei antes que ele abrisse a boca. Minha postura mudou automaticamente. Corpo ereto, olhar fixo. A expressão militar que aprendi a usar diante de homens que confundem autoridade com poder. Ele recuou meio passo, como quem enfrenta algo que não entende. Acha que pode nos ameaçar? Ele tentou, voz rouca. Não preciso ameaçar, só observar e registrar. Caminhei até a mesa e depositei sobre ela uma cópia do testamento original, encadernada e marcada, assinado e autenticado há 2 anos. Minha irmã estendeu a mão para pegar, mas a retirei antes do toque. Não toque. Está protegido por ordem judicial. Vocês venderam terras que não podiam, alteraram registros, encerraram contas e usaram o dinheiro em um cruzeiro. Há uma investigação em andamento. Você está louca, ela sussurrou. Isso vai destruir a família. A família vocês destruíram quando deixaram um velho congelar na cama. Eu só estou limpando o campo de batalha. O olhar dela se encheu de lágrimas contidas. Não de arrependimento, mas de medo. O tipo de medo que só surge quando a mentira perde a plateia. O tio tentou manter o controle, alegando que tudo passava de um equívoco, que o avô havia consentido, que ninguém planejou nada. Eu apenas escutei, sem interromper, como quem permite que o inimigo se afogue nas próprias justificativas. Quando o discurso terminou, disse calmamente: eu gravei essa conversa. O impacto foi instantâneo. Ele ficou imóvel, os músculos tensos. Minha irmã cobriu a boca com a mão, num gesto involuntário. A esposa dele, até então silenciosa, largou as sacolas e murmurou algo sobre ir embora. Eu não a impedi. A casa parecia pulsar em torno deles, cada parede devolvendo o som da verdade que ecoava pela primeira vez. Depois de alguns segundos, o tio se aproximou da porta. Você está cometendo um erro, menina. Isso vai se voltar contra você. Talvez, mas não hoje. Eles saíram um a um, deixando atrás de si o cheiro artificial de perfume caro, misturado ao ar de derrota. Quando a porta se fechou, a casa respirou diferente, como se enfim reconhecesse o verdadeiro dono do espaço. Sentei novamente no sofá, o corpo ainda firme, mas o coração acelerado. Respirei fundo, tentando afastar a mistura de alívio e tristeza que me invadia. Não houve gritos, nem insultos, nem lágrimas. Só silêncio. E esse silêncio era a arma mais afiada que eu tinha. Sabia que eles voltariam, talvez com advogados, talvez com ameaças, mas a base estava montada. Os documentos já estavam em poder do meu contato jurídico, o dossiê pronto, e o bloqueio judicial seguia ativo. Eles podiam tentar o que quisessem. O terreno já era meu. Nos dias seguintes, o telefone tocou inúmeras vezes. Mensagens, e-mails, até recados deixados por vizinhos curiosos. Eu não respondia. Deixei que o peso da incerteza fizesse o trabalho. O inimigo que não sabe o que você sabe é o inimigo que se destrói sozinho. Enquanto isso, continuei cuidando da casa como se nada tivesse acontecido. Cada detalhe se tornou parte do teatro silencioso que eles mesmos haviam montado. Na clínica, o avô acompanhava tudo pelas minhas visitas discretas. Quando contei sobre o confronto, ele fechou os olhos e sorriu. Você falou? Perguntou. Quase nada. Melhor. O silêncio faz ecoar o que eles temem. Essas foram as últimas palavras dele naquele dia. Voltei para casa com a sensação de que algo estava se completando. O plano não terminava ali, mas o núcleo da guerra já havia sido vencido. Eles sabiam que eu sabia, e agora o medo faria o resto. Nas noites seguintes, o telefone continuou tocando, mas o som já não me incomodava. Dormi com o caderno ao lado da cama e o testamento dentro da pasta vermelha. Em um dos sonhos, o avô caminhava por um campo aberto, o casaco batendo ao vento, e me dizia: nunca foi sobre dinheiro, menina. Foi sobre respeito. Acordei com essa frase na mente e anotei no caderno, em letras firmes. A família havia retornado, mas não encontrou o lar que abandonou. Encontrou um espelho. E o reflexo do próprio desprezo. A vingança não estava nas palavras.
nem nas ações grandiosas, mas na serenidade com que os recebi. A cada olhar de pavor, a cada silêncio que deixei prolongar, eu os fazia sentir o frio que deixaram no corpo de um homem indefeso. Era isso que o avô quis dizer quando falou em corrigir. Corrigir é fazer o culpado sentir o próprio eco. E naquela casa, por fim, o eco era todo deles. As visitas à clínica se tornaram parte da minha rotina, quase como um ritual de silêncio e estratégia. Eu chegava sempre no mesmo horário, às 6 da manhã, quando os corredores ainda estavam vazios e o cheiro de desinfetante dominava o ar. Caminhava sem pressa, observando cada detalhe, o som dos passos ecoando no piso encerado, as cortinas brancas filtrando uma luz que parecia não pertencer ao mundo real. O avô ficava sempre no mesmo quarto, o número 214, de frente para um jardim pequeno, onde alguns pássaros pousavam nas primeiras horas do dia. Ele já não parecia o mesmo homem que encontrei morrendo de frio semanas atrás. O corpo havia recuperado um pouco da força. O rosto estava menos pálido, e o olhar, embora cansado, guardava uma clareza inquietante. Era como se ele tivesse ficado à beira da morte, apenas para voltar com uma missão a cumprir. Naquela manhã, quando entrei, ele já me esperava sentado na poltrona, vestido com o agasalho azul que eu havia comprado. Tinha nas mãos uma pasta fina, diferente das que eu conhecia. Assim que me viu, levantou devagar, fez um gesto para que eu trancasse a porta e disse apenas: "Está na hora de terminar o que começamos." Obedeci sem questionar. Ele me entregou a pasta e se sentou novamente. Abri. Dentro havia poucas folhas, mas cada uma pesava mais do que qualquer arma que eu já tenha carregado. Eram cópias de registros bancários, certificados de propriedade e um documento que à primeira vista parecia irrelevante. Uma escritura de cessão de ações, assinada há mais de 20 anos. O nome do cessionário era o meu. Demorei alguns segundos para entender o que estava vendo. Ele me observava em silêncio, os olhos fixos, quase impassíveis. Quando finalmente consegui falar, a voz saiu trêmula. "Isso aqui é legalmente meu." Ele assentiu com a cabeça, sem hesitar. "Transferi quando você entrou na academia. Foi a forma que encontrei de garantir que, se um dia eles me tirassem tudo, alguém da família ainda teria controle sobre o que construí." Fiquei sem palavras. Lembrei de cada discussão, de cada acusação, de cada gesto de desprezo que eles tiveram por mim quando abandonei a vida civil para seguir carreira militar. Lembrei da minha irmã dizendo que eu nunca teria filhos porque quem vive de guerra esquece o que é amor. Lembrei do tio me chamando de homem de farda, rindo do meu corte de cabelo. E agora eu entendia. Enquanto eles zombavam, ele me protegia. "Você foi a única que nunca pediu nada", ele disse com voz firme. "E foi por isso que te dei tudo." A frase me atravessou como uma rajada de ar frio. Tudo. Não apenas o dinheiro, não apenas as terras, tudo o que restava da dignidade daquela família, o legado limpo, a parte não contaminada. Ele tinha escondido de todos, registrado em segredo, esperando o momento certo para revelar. E esse momento era agora. Sentei ao lado dele, abrindo uma a uma as folhas. Entre os documentos havia também uma carta escrita à mão, com tinta azul e caligrafia antiga. Começava simples, quase doméstica. "Se você está lendo isso, é porque a casa voltou a ter calor." Continuei lendo em silêncio. A carta explicava em detalhes como ele havia percebido o cerco financeiro que os filhos montaram, como se fez de fraco para observar as intenções deles, como começou a transferir discretamente pequenas partes do patrimônio para meu nome, usando uma estrutura jurídica quase impossível de rastrear. E no final, uma frase sublinhada: "Quando eles te chamarem de inimiga, lembre-se, o sangue deles é meu, mas o caráter não precisa ser." Eu li várias vezes, até decorar. Depois olhei para ele e perguntei o que queria que eu fizesse com aquilo. Ele sorriu, um sorriso breve, cansado. "Nada por enquanto. Eles ainda acham que tem tempo. Deixe que gastem o pouco que resta acreditando que venceram. A hora deles chega quando a própria mentira começar a se desmanchar." Aquela lógica era pura estratégia militar. Não reagir, não denunciar de imediato, deixar o inimigo acreditar que está seguro. Eu entendi na hora. Era exatamente assim que vencíamos emboscadas em campo, esperando o inimigo sair da cobertura, mostrar o flanco. Nos dias seguintes, levei comigo a pasta em uma bolsa discreta, sempre comigo, como quem carrega uma granada que só deve ser usada quando não houver outra saída. Durante o dia, eu voltava à casa para reorganizar o terreno, revisar papéis, revisar contas,
criar camadas de segurança digital e jurídica. À noite, retornava à clínica para reportar os avanços. Era quase um ritual entre nós, e quanto mais o plano avançava, mais ele parecia revigorar-se. O velho espírito de comandante voltava ao rosto dele. Às vezes ele ria sozinho, dizendo: quem diria que a família ia perder a guerra para 2 gerações de soldados? Em uma das visitas, ele pediu que eu o levasse ao jardim. Ajudando-o a caminhar, percebi o quanto estava mais leve. Sentamos num banco de madeira, o sol fraco atravessando as folhas. Ele ficou em silêncio por um tempo, observando o céu. Depois falou sem me olhar. Eles sempre me trataram como um troféu, sabe? O velho herói de guerra, o patriarca. Mas eu vi quando pararam de me enxergar como homem. Foi quando precisei de ajuda para subir escadas. A partir dali, virei peso. Ninguém quer ver o espelho do próprio futuro. Fiz que sim, entendendo cada palavra. Por isso te escolhi, porque você conhece o silêncio de quem obedece e a solidão de quem comanda. Você sabe o que é ser temida e respeitada ao mesmo tempo. A conversa foi interrompida por uma enfermeira chamando para o almoço. Mas antes de ir, ele segurou minha mão e disse algo que me acompanharia por muito tempo. Não se esqueça, menina. Quem tem a verdade não precisa gritar. Só esperar. Voltei para casa com essa frase ecoando. No caminho, o telefone vibrou várias vezes. Mensagens da minha irmã, do tio, de números desconhecidos. Alguns eram pedidos de conversa, outros disfarçados de ameaças veladas. Você vai se arrepender. Isso não vai ficar assim. Pense no nome da família. Apaguei todos. O medo deles começava a se manifestar em desordem. E desordem era o primeiro sintoma da derrota. Naquela noite, sentei à mesa com a pasta aberta. Analisei novamente os documentos e percebi um detalhe que havia me escapado. Uma das propriedades cedidas em meu nome era exatamente a casa onde tudo começou. A casa onde eles o deixaram para morrer. A escritura estava clara. O imóvel principal e todos os bens móveis registrados pertenciam legalmente a mim havia mais de 1 ano. Sorri, não por satisfação, mas por justiça poética. Aquela casa era minha por direito, por sangue e por fidelidade. Eles haviam abandonado o próprio lar, e agora, sem saber, o haviam entregue de volta a quem nunca o traiu. Passei a madrugada em claro, pensando no que viria a seguir. Eu não precisava mais provar nada. A verdade já estava inteira nas minhas mãos. Mas ele ainda queria algo mais. Não vingança, não humilhação pública, mas exposição. A clareza total. Deixe que o mundo veja quem eles são, ele havia dito. E eu planejava fazer isso, mas do meu jeito, sem espetáculos, sem drama, sem rancor, apenas com fatos. 2 semanas depois, voltei à clínica com os papéis já registrados em meu nome, formalizados. Ele estava deitado, mais fraco do que antes, mais lúcido. Entreguei a ele uma cópia das escrituras, e quando ele leu, lágrimas discretas lhe desceram pelo rosto. Agora posso descansar, murmurou. Eles não têm mais nada para roubar. Sentei ao lado, segurei sua mão e respondi, mas ainda tem muito para aprender. Ele riu, um riso leve, quase infantil, e fechou os olhos. Ficamos assim por longos minutos, em silêncio, ouvindo apenas o som distante das folhas batendo no vidro. Naquela noite, quando voltei para casa, percebi que o vento tinha mudado de direção. As nuvens se moviam devagar, e pela primeira vez desde o Natal, senti o ar menos pesado. A casa parecia respirar comigo, e pela primeira vez desde que tudo começou, compreendi o verdadeiro significado do que ele havia feito. Não era sobre herança, nem sobre poder. Era sobre lealdade, sobre o tipo de amor que não precisa de palavras, apenas de gestos. A verdade estava completa, e com ela veio a certeza de que a próxima etapa não seria mais minha, seria deles. A manhã em que decidi começar o movimento final, amanheceu limpa, fria e silenciosa. O tipo de manhã que lembra a de um campo antes do primeiro disparo. Nenhum vento, nenhum ruído de carro, nem o canto dos pássaros. Só o som do relógio no corredor, marcando um tempo que já não pertencia mais a ninguém. Eu sabia que a partir daquele dia, nada voltaria a ser o mesmo, nem para mim, nem para eles. A fase da espera havia terminado. Era a hora de agir. Tudo o que meu avô havia planejado, tudo o que ele manteve em segredo durante anos, agora repousava em minhas mãos. E eu, acostumada a cumprir ordens e devolver resultados, faria exatamente isso. Passei as primeiras horas do dia revisando cada documento, cada gravação, cada linha do dossiê. Queria que tudo estivesse impecável, porque não haveria segunda chance.
As provas precisavam ser apresentadas de forma precisa, metódica, inquestionável. E sem um único grito. Eu queria que a ruína deles viesse pelo peso do próprio silêncio. Organizei as pastas sobre a mesa em ordem cronológica, etiquetadas com datas e palavras-chave: transferências, falsificação, abandono, testamento. Ao lado, o testamento verdadeiro, agora reconhecido e autenticado, o símbolo de tudo o que tentaram destruir. Sobre ele, deixei a chave dourada, o mesmo pequeno artefato que me acompanhou desde o início, como uma lembrança constante do que estava em jogo. Às 10 em ponto, fiz a primeira ligação. Do outro lado da linha, o advogado que havia me ajudado a protocolar o bloqueio dos bens. Falei com calma, sem rodeios. Hora de liberar os relatórios, disse. Ele entendeu sem pedir explicações. Meia hora depois, cada documento que comprovava as fraudes foi anexado ao processo e enviado automaticamente às partes envolvidas. Os e-mails chegaram simultaneamente aos destinatários: minha irmã, meu tio, o corretor, o cartório. O golpe era simples, mas devastador. Eles se auto-incriminariam apenas abrindo os anexos. Em questão de minutos, o que antes era rumor passava a ser fato jurídico. Enquanto esperava as primeiras reações, sentei no sofá e deixei o corpo relaxar, como quem observa um desfecho inevitável. Lembrei-me dos dias em que eu mesma precisei planejar incursões em territórios hostis, onde o tempo e o silêncio eram as únicas armas seguras. Era o mesmo agora. Cada respiração, cada gesto, fazia parte de uma coreografia invisível. Nada de impulsos, nada de hesitação. O primeiro telefonema veio pouco depois do meio-dia. Era minha irmã. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. A voz dela vinha distorcida, tensa, quase trêmula. "O que você fez?" perguntou sem rodeios. Respondi com a mesma frieza. Apenas devolvi a verdade ao lugar de onde nunca devia ter saído. Ela começou a falar rápido, tentando costurar justificativas, dizendo que eu estava enganada, que o tio a havia manipulado, que nunca quis me excluir, que tudo foi um mal-entendido. Fiquei em silêncio. Deixei que o som das próprias mentiras preenchesse o ar. Quando a voz dela começou a vacilar, interrompi com uma calma cortante. "Você sabia que o avô estava morrendo. Sabia e não fez nada. Agora quem precisa se explicar é você." E desliguei. Minutos depois, o telefone voltou a tocar. Desta vez, era o tio. Atendi e não disse nada. Ele começou com insultos. Depois passou para ameaças. Falou de advogados, de processos, de arruinar meu nome, de como eu não entenderia as consequências do que estava fazendo. Eu o ouvi como quem escuta um animal em desespero. Quando finalmente ficou sem fôlego, respondi apenas: "A diferença entre nós é que eu sei o que faço antes de apertar o gatilho. Você nunca soube o que estava assinando." Ele gritou algo que não entendi e a ligação caiu. Ao fim da tarde, as primeiras notificações começaram a circular entre os grupos da família. Mensagens, prints, conversas. O escândalo começava a vazar. Alguns primos, amigos e conhecidos começaram a me mandar perguntas, fingindo neutralidade. Eu não respondi. A verdade não precisa de defesa quando os fatos falam por si. Cada novo comentário deles era um tiro disparado no próprio pé. O mais interessante era ver a rapidez com que os mesmos que os elogiavam por serem exemplo de família agora se afastavam. O isolamento social que eles me impuseram anos antes agora os cercava, e não por minha ação direta, mas pela força da evidência. No dia seguinte, recebi uma mensagem do meu advogado confirmando que o bloqueio havia sido convertido em confisco preventivo, até que o juiz decidisse sobre as acusações. Em termos práticos, significava que eles não podiam vender, movimentar ou resgatar nada. O dinheiro que ainda tentavam esconder em contas conjuntas estava congelado. As casas, as terras, os veículos, tudo estava sob análise. Eles haviam se transformado em prisioneiros dentro da própria liberdade. Fui até a clínica e contei ao meu avô. Ele ouviu em silêncio, o olhar distante, como quem finalmente enxerga o horizonte depois de uma tempestade longa demais. "Então acabou?" perguntou. "Acabou para eles", respondi. Ele respirou fundo e sorriu. "E para você?" Fiquei em silêncio. Não havia resposta fácil. Parte de mim sentia o alívio de uma missão cumprida. Outra parte ainda carregava o peso da guerra. "Para mim, está apenas começando", respondi por fim. Ele assentiu. "É assim mesmo."
A paz às vezes é o campo depois da batalha, bonito de ver, mas cheio de marcas. Na volta, o celular vibrava sem parar. Mensagens desesperadas, convites para conversar, tentativas de reaproximação. Ignorei todas. Eles precisavam sentir o vazio. Precisavam entender que o silêncio é mais punitivo do que qualquer sentença. Passei o resto do dia reorganizando os arquivos e enviando cópias para um repórter local, um homem discreto que devia um favor antigo ao meu avô. Pedi que verificasse tudo, sem pressa, e publicasse quando tivesse provas suficientes para sustentar uma história. Ele concordou. Sem sensacionalismo, pedi. Apenas fatos. À noite, preparei uma xícara de chá e sentei na varanda. O ar estava leve, o céu limpo. Pensei em tudo o que havia passado, nas conversas, nos documentos, nos dias de espera. Pensei em como a dor, quando disciplinada, pode se tornar arma. Aquele plano não nasceu da raiva, mas da lucidez. Eu não gritei, não bati portas, não humilhei ninguém, apenas deixei que as ações se revelassem sozinhas. Era como uma operação cirúrgica, limpa, precisa, sem sangue desnecessário. 3 dias depois, o repórter me enviou a prévia do artigo. Título simples, seco, inescapável. Idoso quase morre de hipotermia após ser deixado pela família. E neta militar expõe rede de fraudes e abandono. As palavras eram suficientes. Eu li o texto inteiro e, pela primeira vez, senti uma pontada de tristeza. Não por eles, mas por mim, porque sabia que, a partir dali, não haveria volta. A família, o sobrenome, a ideia de casa, tudo estava destruído. Mas, de certa forma, era necessário. Às vezes, para limpar um terreno envenenado, é preciso incendiá-lo primeiro. Na manhã seguinte à publicação, o caos se instaurou. Chamadas de emissoras, mensagens de jornalistas, comentários de estranhos oferecendo apoio. Eu desliguei o celular. Não queria plateia. A vingança só é completa quando não precisa de aplausos. Peguei o carro e fui até a clínica. Encontrei o avô dormindo profundamente, o rosto sereno. Sentei ao lado e segurei a mão dele por longos minutos. Terminamos, sussurrei. Agora o frio é deles. Saí do quarto e caminhei até o jardim. O vento estava suave, e uma folha seca pousou no meu ombro. O barulho era o mesmo que escutei naquela primeira noite, quando entrei na casa gelada. Mas agora o som não trazia dor. Trazia um tipo de paz que não é tranquila, mas merecida. A paz de quem fez o que precisava ser feito. Eu sabia que a história ainda não tinha acabado. Eles tentariam reagir, negar, se vitimizar, mas isso já não importava. A verdade é um veneno lento. Uma vez ingerida, não há antídoto. E eu só precisei entregá-la nas doses certas. Naquela noite, ao fechar as cortinas e apagar as luzes, percebi que já não havia sombras nos cantos da casa. Pela primeira vez, senti que ela me pertencia não apenas por documento, mas por direito. Era o lar que renascia das cinzas, reconstruído sobre a disciplina, o silêncio e a verdade. O tipo de lar que não precisa de aplausos, apenas de descanso. O frio do passado já não me alcançava, e mesmo sem perceber, eu também estava me preparando para o próximo passo, o último, aquele que viria não por ódio, mas por encerramento. A tempestade começou com o som metálico de uma notificação. O artigo havia sido publicado oficialmente às 6h40 da manhã de uma segunda-feira comum, e antes mesmo das 7, o nome da família já estava espalhado pelos portais locais, pelos grupos de bairro, pelos comentários em redes sociais, que adoram cheirar escândalo doméstico com verniz de tragédia. Eu não precisei compartilhar nada. O mundo fez isso por mim. Bastou a manchete. Idoso é abandonado pela família no Natal e expõe rede de fraudes milionárias com a ajuda da neta militar. As palavras foram suficientes para arrancar o verniz social que eles levaram décadas para construir. Em menos de 2 horas, o sobrenome que usavam como escudo virou sinônimo de vergonha. O telefone tocava sem parar. Primeiro, vizinhos, depois jornalistas, depois conhecidos que fingiam solidariedade enquanto saboreavam o espetáculo. Eu não atendi ninguém. Sentei-me diante da janela da sala e observei o sol atravessar a vidraça, impassível, como se dissesse que o mundo não se curva a dramas particulares. Em silêncio, deixei que o barulho da queda chegasse até mim em fragmentos. Trechos de mensagens que vazavam, ligações interceptadas, prints que me mandavam anonimamente. A cada nova linha,
A narrativa pública se desenhava sem que eu precisasse tocar em nada. Era como observar um dominó desabar em câmera lenta, sabendo que fui eu quem o posicionou peça por peça, mas sem precisar empurrar a primeira. Ao meio-dia, a irmã enviou uma mensagem longa, quase implorando. Por favor, fala comigo. Eles estão destruindo nossa reputação. Eu não sabia que o repórter publicaria tudo. Você podia ter nos avisado. O papai está sendo chamado de criminoso. Isso vai nos arruinar. Li a mensagem inteira e fechei o celular sem responder. As palavras soavam como uma súplica disfarçada de arrependimento. Mas não havia culpa ali. Apenas medo. O medo do julgamento, não do que fizeram. E medo é a primeira rachadura de qualquer castelo. À tarde, o repórter ligou. Disse que o artigo estava se espalhando mais rápido do que esperava. Alguns veículos maiores queriam reproduzir o conteúdo e pediam autorização. Eu autorizei, desde que o nome do meu avô fosse preservado. Ele é a vítima, não o espetáculo, expliquei. O jornalista concordou. A partir dali, a história tomou corpo próprio. Começaram a aparecer fotos antigas, vídeos do avô em formaturas, homenagens esquecidas da época em que ainda era chamado de herói local. A população reagiu com indignação. As pessoas não suportam ver a imagem da bondade traída. O contraste entre honra e abandono cria o tipo de revolta que não se apaga rápido. Os comentários se multiplicavam, e a cada nova postagem minha família afundava um pouco mais. Meu tio tentou reagir. Deu uma entrevista improvisada para um canal de TV, tentando inverter a narrativa. Disse que tudo era um mal-entendido, que eu havia manipulado documentos, que meu avô estava mentalmente debilitado e que ele, como bom filho, apenas tentava protegê-lo de influências externas. O vídeo viralizou pelas razões erradas. A arrogância dele transparecia em cada gesto, o sorriso ensaiado quebrando-se quando o repórter perguntou sobre o empréstimo feito com o nome do avô. Ele gaguejou, depois mentiu. E o público, que hoje lê mentira como quem fareja carne estragada, percebeu na hora. Em poucas horas, os comentários se voltaram contra ele. Chamaram-no de monstro, de covarde, de parasita. As empresas com as quais fazia negócios começaram a rescindir contratos. Um dos sócios publicou uma nota dizendo que não compactuava com práticas antiéticas. Foi o começo do colapso. A irmã tentou desaparecer das redes, mas alguém recuperou capturas de tela das fotos do cruzeiro, taças erguidas, legendas felizes, hashtags sobre recomeço e gratidão, postagens que agora pareciam epitáfios. O contraste entre o luxo e a verdade nua e crua da notícia era cruel. E cruel era exatamente o que eles haviam sido com o avô. Durante essa avalanche, mantive-me em silêncio absoluto. Não publiquei nada, não dei entrevistas, não fiz declarações. Deixei que a narrativa seguisse seu próprio curso. À noite, recebi uma ligação do meu advogado. Eles estão tentando um acordo. Querem que você retire o material e emita uma nota dizendo que houve um mal-entendido familiar. Ri baixo, cansada. Diga a eles que há coisas que não se resolvem com notas e que a verdade não se recolhe. Na manhã seguinte, fui até a clínica. O avô estava acordado, sentado, com um jornal aberto no colo. A matéria ocupava quase 2 páginas inteiras, e no canto uma foto antiga dele, fardado, ainda jovem, com o título Veterano denuncia filhos por fraude e abandono. Quando me viu, ele riu. Você conseguiu. Respondi que não, que quem conseguiu foi ele, por ter me ensinado a esperar o tempo certo. Ele me olhou por um longo momento e disse: o tempo é o único juiz que não se corrompe. Ficamos em silêncio depois disso. Do lado de fora, o jardim se agitava com o vento leve. Ele parecia em paz, como alguém que finalmente conseguiu corrigir o passado sem precisar levantar a voz. Antes de eu sair, me chamou e disse: não se acostume com o poder. Ele só vale quando é usado para devolver o equilíbrio. Guardei aquilo dentro de mim como uma nova ordem, talvez a última. Nos dias que seguiram, as consequências continuaram a se desenhar. A polícia abriu inquérito. O banco confirmou irregularidades e os advogados começaram a se distanciar da causa. Os amigos sumiram, os convites cessaram e a casa onde moravam foi colocada sob investigação. Eu não comemorei. A vingança só tem gosto para quem ainda sente fome. Eu não sentia mais, apenas observava,
Era estranho perceber que o silêncio que antes doía, agora me alimentava. Era o mesmo silêncio que eles me impuseram quando fingiram que eu não existia, mas agora invertido, não como punição, mas como justiça. Uma noite, recebi uma mensagem curta do tio. Você venceu. Espero que esteja feliz. Li e demorei alguns segundos antes de responder. Não venci. Só devolvi o que era seu. O frio. Ele não respondeu mais. Aos poucos, o caso deixou de ser manchete e virou parte daquelas histórias que o público comenta nos cafés, nas filas de supermercado, como quem discute moralidade sem se dar conta de que a crueldade é mais comum do que admitem. Eu voltei à rotina devagar. Visitas ao avô, relatórios com o advogado, o cuidado de garantir que cada centavo recuperado fosse revertido para algo útil. Nenhum luxo, nenhuma compensação pessoal. Ele me havia ensinado que justiça só é completa quando serve de reparo, não de troféu. Certa tarde, o repórter me enviou a cópia física da revista, onde a matéria foi republicada em edição especial. Na capa, o título modificado: Honra, Sangue e Silêncio. A mulher que desfez uma herança de mentiras. Segurei o exemplar por alguns segundos antes de guardá-lo na gaveta. Não por vaidade, mas como registro. O símbolo de que o ciclo estava encerrado. Nos dias seguintes, as notícias sobre minha família rarearam. O tio vendeu o carro, a irmã mudou de cidade, e a esposa dele, que sempre viveu de aparências, abriu uma loja pequena tentando se reerguer. Eu não acompanhei. Apenas deixei que o tempo seguisse seu curso. A casa deles foi leiloada para quitar parte das dívidas. Ironicamente comprada por um fundo de investimento cujo diretor era ex-colega meu de academia militar. Quando me contou, ele disse que faria questão de demolir o imóvel e construir um lar de repouso em homenagem ao avô. Um lugar onde nenhum idoso seja esquecido. Assenti. Aquilo era o fecho perfeito. A queda foi completa, mas limpa. Sem gritos, sem destruição física, sem ódio. Apenas o peso da verdade caindo onde precisava. E no meio de tudo, eu, observando de longe, aprendendo que às vezes a guerra termina não quando o inimigo cai, mas quando a gente finalmente deixa de precisar vencê-lo. Naquela noite, voltei para casa sozinha. Fechei as janelas, apaguei as luzes e sentei no escuro. Do lado de fora, o vento sussurrava o mesmo som que ouvi naquela noite em que encontrei o avô tremendo no escuro. Mas agora o frio vinha de outro lugar. Vinha deles. E pela primeira vez não me alcançava mais. As semanas seguintes foram lentas, quase imóveis. Depois que o escândalo se dissolveu no tempo e as manchetes deram lugar a outras tragédias de ocasião, o mundo pareceu voltar ao ritmo normal. Mas eu sabia que nada havia voltado a ser como antes. A casa estava silenciosa de um jeito diferente. Não mais o silêncio tenso, frio e expectante que havia preenchido cada parede quando tudo começou, mas um silêncio maduro, limpo, o tipo de silêncio que vem depois da tempestade e deixa o ar mais puro. Eu caminhava pelos cômodos sem sentir o peso da lembrança, e pela primeira vez em meses, conseguia dormir uma noite inteira sem acordar com o eco de vozes do passado. O telefone parou de tocar, os jornais deixaram de insistir, e a cidade voltou a me olhar com a distância respeitosa que se reserva às pessoas que se tornaram parte de uma história que não se comenta em voz alta. Visitei meu avô todos os dias. A saúde dele oscilava, mas a lucidez permanecia intacta. Havia uma calma em seu olhar que antes não existia, como se ele finalmente tivesse atravessado a fronteira entre o medo e o descanso. Em uma dessas visitas, encontrei-o olhando pela janela, os olhos perdidos no horizonte. Sentei ao lado dele e perguntei o que pensava. Ele sorriu de leve e disse: "Penso que passei a vida inteira construindo paredes quando o que eu queria era abrir janelas." Ficamos em silêncio, observando o céu mudar de cor. Aquele homem que antes representava força e comando, agora falava com a doçura de quem já não precisava provar nada. "Você me salvou", ele disse em seguida. Neguei com um gesto. "Você me salvou primeiro", respondi. Nos dias que se seguiram, ele pediu para rever os documentos. Disse que queria assinar algo mais. Trouxe uma pasta nova, mais leve que as anteriores, e me fez ler em voz alta. Um testamento revisado, final. Nele, deixava oficialmente tudo o que restava sob meu nome. Mas o detalhe que me prendeu foi o último parágrafo. Esta casa, e tudo o que ela representa, deverá se tornar abrigo. Que nela se aprenda o valor da dignidade.
Que cada quarto guarde o calor que um dia me faltou. A voz falhou quando terminei a leitura. Ele sorriu e fechou os olhos, como se aquela assinatura fosse a missão final de uma vida inteira. 2 dias depois, ele se foi, sem dor, sem aviso. A enfermeira disse que ele adormeceu no meio da tarde, com o rosto sereno, uma expressão de quem estava apenas mudando de lugar. Quando recebi a notícia, fiquei parada por minutos, sem reação. Não chorei de imediato. Peguei o carro e dirigi até a casa. Entrei devagar e sentei na poltrona da sala onde ele costumava ler. O sol entrava pela janela e por um instante o ar parecia mais denso, quase dourado. Ali, sozinha, finalmente chorei. Não o choro de quem perde, mas o de quem entende. Porque entendi que tudo o que ele fez, cada movimento, cada segredo, cada silêncio, não era apenas por vingança ou proteção. Era para me ensinar o que é permanecer quando tudo se desfaz. Os dias seguintes foram tomados por burocracias, assinaturas, ligações. Mas fiz questão de cuidar de cada detalhe pessoalmente. O velório foi simples, como ele teria querido. Nenhum luxo, nenhuma hipocrisia. Vieram poucos, alguns veteranos, 2 vizinhas antigas, um antigo colega de base, o repórter que escreveu a matéria e uma mulher idosa que eu não conhecia, mas que se apresentou como enfermeira aposentada. Disse que cuidou dele há muitos anos e que ele costumava falar de mim como a neta que tem o coração de aço e as mãos quentes. Essas palavras ficaram gravadas. A irmã e o tio não apareceram. Enviaram uma coroa de flores anônima, sem cartão. Eu deixei que a colocassem no canto mais distante da sala. Depois do enterro, passei a noite em claro, sentada no jardim da casa. O céu estava limpo, e o vento trazia o cheiro das plantas molhadas pela neblina. Lembrei-me de tudo o que vivemos. O frio do início, o bilhete sobre o balcão, a respiração fraca, a promessa de vingança. Parecia outra vida, outro tempo. Agora o frio tinha virado memória, e a vingança, aprendizado. Peguei o caderno onde anotei cada detalhe da jornada e escrevi: missão cumprida, o inimigo neutralizado, o terreno seguro. E abaixo outra frase: mas a guerra verdadeira é contra o esquecimento. Nos meses seguintes, cumpri a última vontade dele. A casa foi reformada discretamente, sem ostentação. Retirei as lembranças antigas, abri as janelas, deixei a luz entrar. No lugar do antigo depósito, transformei o espaço em um pequeno escritório de atendimento, e no andar de cima, 2 quartos foram adaptados. Em menos de 1 ano, o imóvel passou a funcionar como um abrigo provisório para veteranos idosos e pessoas abandonadas por suas famílias, um projeto que levei adiante com o dinheiro recuperado da herança. Dei ao espaço o nome que ele escolheria, Casa Carvalho. No portão, mandei gravar uma frase dele: o frio ensina. A inauguração foi simples, sem discursos. Apenas uma pequena placa, alguns convidados e a presença silenciosa de quem entende que a dignidade não precisa de festa. Quando caminhei pelos corredores e vi os primeiros idosos instalados, lendo, conversando, comendo juntos, senti algo que nunca havia sentido em combate. Uma paz que não vem da vitória, mas do sentido. Naquele instante percebi que o ciclo havia se fechado de forma perfeita, do abandono ao abrigo, do frio à luz. O que começou como uma promessa de vingança terminou como um gesto de reconstrução. Certa tarde, enquanto eu revisava papéis no escritório, ouvi alguém bater à porta. Um jovem soldado, recém-reformado, trazia uma carta. Disse que um homem o abordou na rodoviária e pediu que entregasse em mãos, com a recomendação de que eu lesse sozinha. O envelope não tinha remetente, mas a caligrafia me era familiar. Abri devagar. Dentro, uma folha simples, com poucas linhas. Era da minha irmã. Soube da casa. É bonito o que você fez. O vovô estaria orgulhoso. Sinto muito. Nenhuma assinatura, nenhum pedido de perdão explícito. Só isso. E foi o suficiente. Guardei a carta na mesma gaveta onde mantinha a pasta vermelha e o testamento. Deixei que ficasse ali, como lembrança de que algumas feridas não se curam com palavras, mas com o tempo. A vida voltou a se tornar rotina, mas uma rotina leve. De manhã, eu tomava café na varanda,
observando o nascer do sol sobre o jardim. À tarde, caminhava pelos corredores do abrigo e ouvia histórias de homens e mulheres que, como meu avô, conheceram o abandono e sobreviveram ao silêncio. À noite, escrevia no caderno que agora chamei de Diário do Inverno. Lá, registrei tudo. Não os detalhes jurídicos, não os números, mas as sensações. Em uma das páginas, escrevi: eles me ensinaram o que é o frio. Ele me ensinou o que é o fogo. Com o tempo, os rostos da família desapareceram da minha memória. Não por esquecimento, mas porque já não importavam. A justiça havia sido feita, o equilíbrio restaurado. Não havia mais raiva, nem desejo de revanche. Havia só o silêncio, aquele mesmo silêncio que meu avô dizia que é a voz dos que já entenderam. 1 ano depois, plantei uma oliveira no quintal do abrigo, o tronco fino, as folhas cinzentas balançando no vento, a promessa de durar mais do que qualquer lembrança. Enterrei aos pés dela a chave dourada, o símbolo de tudo o que vivemos. Abaixei, toquei o chão frio e sussurrei: agora o frio é só terra. Quando me levantei, o sol já descia no horizonte, pintando o céu de dourado. Pela primeira vez, percebi que não sentia mais falta de nada, nem de justiça, nem de perdão, apenas de paz. Fechei os olhos e deixei o vento tocar meu rosto. E naquele instante entendi. O legado dele não era o patrimônio, nem os documentos, nem o nome limpo. Era a lição que ficou. A lição de que o amor verdadeiro não protege com palavras, mas com ações silenciosas, de que a vingança mais perfeita é transformar o dano em abrigo, e de que a força, a verdadeira força, não está em destruir o inimigo, mas em se recusar a se parecer com ele. No fim, percebi que o frio que um dia quase matou o meu avô foi o mesmo que nos ensinou a aquecer o mundo ao redor. E quando o vento soprou mais forte, como se trouxesse sua voz de volta, ouvi dentro de mim, nítido e sereno: missão cumprida, capitã. Sorri e respondi ao vento: descanso concedido, comandante.